Ao vivo. Estou ao vivo? Então, calma aí, vou começar aqui. Boa tarde ainda, que é 5 e pouca. Sejam bem-vindos ao canal do Alex Mambula. Com a de vocês que vos fala, o próprio Alex Mambula, com a participação especial dele aqui, o apologeta José Filho de Carvalho. Aqui estamos transmitindo ao vivo, hoje, esse estudo sobre livros apócrifos ou deuterocanônicos. Qual a sua relevância? Eles para a espiritualidade, para a obra de Deus, para a palavra de Deus. É pecado ler esses livros? Eles têm heresias? O que poderíamos aprender de bom neles? E se há algo de bom neles, por que foram banidos da Bíblia? Mas banido é uma palavra muito forte, talvez foram só tirados por falta de algum contexto. Enfim, a Igreja Católica está errada ou está certa? Aquela palavra, aquele que tirar alguma coisa desse livro da profecia, Deus tirará a parte da árvore da vida. Está incluindo a gente? Ou aquele que acrescenta algo nessas escrituras, o Senhor acrescentará as maldições escritas nesse livro? Está falando dos católicos? Ou aquele final de Apocalipse não vale nem para um nem para outro? É outro sentido. Que eu até já falei uma vez, que eu já pensava que fosse isso. Então vamos debater sobre isso, porque o católico vai dizer, aqueles que tiram algo dessa escritura, ou seja, a Bíblia toda, nós, evangélico, protestante, Deus vai tirar a nossa parte da árvore da vida. Por outro lado, o cristão fala, aquele que acrescenta algo no livro dessa profecia, Deus acrescentará para ele as maldições desse livro. Aí fica aquele impasse. Os católicos acrescentam, os evangélicos tiram. Quem está certo no final das contas? Vamos debater sobre isso. Deixa eu tentar botar meu irmão aparecendo aqui também. Enfim, eu fiz a minha introdução. Agora o irmão dá o seu parecer na introdução a respeito também, como eu falei, livros apócrifos, deuterocanônicos. O que o irmão acha? Nós estamos errados em tirar o livro da Bíblia? Os católicos estão errados em colocar? A tua introdução agora no assunto, irmão. Boa tarde, gente. Boa tarde a todos. Aqui diretamente do canal Apologeta Zé Filho Carvalho e do canal aí do irmão Alex Mambula. Cara, o som tá ótimo. Que legal. Como o irmão já falou aí sobre o tema em que a gente vai discutir, debater, dialogar, falar sobre ele, é sobre os livros apócrifos, né? O que significa, o que são os livros apócrifos ou os deuterocanônicos, né? Assim que os católicos gostam de falar, né? Até para um nome mais bonito, né? E qual o significado e por que nós estamos aqui hoje, nesta live, você que vai acompanhar nós aqui, por que nós estamos falando, né, desse tema, né? O que nos ocasiona, o que nos interessa falar desse tema, né? Por que eles não estão no cano, né, na Bíblia Sagrada, dos protestantes, e por que eles saíram. Então, achei de extrema e relevância e importância de eu mais o irmão estudar um pouco sobre esse tema, né, em que há muitos séculos aí que vem sendo debatido por muitos, né, estudiosos, muitos religiosos, digamos assim, das Sagradas Escrituras e de todas as formas. Então, aqui para dar a minha introdução, eu quero aqui já agradecer a todos que já estão entrando aqui na live. Agradeço muito aí, de coração. Espero que, se puder aí também comentar, que a gente está aqui para responder o que a gente sabe e o que a gente não souber, a gente vai pesquisar, né? Então, essas são as minhas introduções. Espero que gostem da live, né? Então, aí fica com o irmão a palavra só para a gente dar aí a introdução. Lembrando que a palavra apócrifo, no grego, no caso, né, quer dizer escondido, oculto. E essa palavra, no caso, a Igreja Católica, essa palavra é um pouco assim, pejorativa. Então, eles pretendem usar o termo deuterocanônico, que quer dizer após o cânon. Por que o cânon? Quando 400 anos antes de Cristo, compilaram o Velho Testamento, esse que nós conhecemos, nossa Bíblia evangélica. Aí, 150 anos após,
o que seria o Velho Testamento. Não é Velho Testamento, é apenas Testamento. Nós é que falamos Velho Testamento para dar uma ideia. Tanto que o povo de Israel, os judeus, não tem assim como o Velho Testamento. Eles falam, nós agora estamos no Novo Testamento. Eles não falam assim. Era só o Testamento, as Escrituras. Aí, 150 anos depois, foram achados outros livros, na qual também incluíram os livros que existem na Igreja Católica. Que eles não falam apócrifo. Por que deuterocanônico? Deutero é após o cânon. Então, após o cânon, surgiu mais outros 7 livros, ou 10 livros, para ficar como deuterocanônico, após o cânon. E eles colocaram, quando Gutenberg imprimiu o primeiro livro impresso, que foi a Bíblia, esses livros entraram. Mas se nós olharmos bem, são mais do que 7 livros. Por quê? Aí tem também o livro do profeta Enoque, aí entra também o livro Bel e Adão, Bel e o Dragão, o Canto das Três Virgens, que é um simbolismo a Misael, Ananias e Azarias, os 3 amigos de Daniel. Aí tem uma adição a mais no livro de Daniel também. Aí entra também a epístola do profeta Jeremias, que não encontra também na Bíblia Católica. Curioso que a igreja da Etiópia, eles têm o livro de Apocalipse como apócrifo, mas aceita o livro de Enoque na Bíblia, no Velho Testamento. É interessante isso. O próprio Martinho Lutero, ele acreditava que o livro de Tiago e o livro de Hebreus eram apócrifos. Perdão. Mas depois, com um estudo detalhado, deixaram que não. E também a 2 Pedro e o livro do apóstolo Judas Tadeu. Por que considerava apócrifos? Porque esses livros faziam citações de livros apócrifos, deuterocanônicos. Então, como é que fica isso? Ora, se os apóstolos usaram livros para falar e dar exemplo dentro dos seus livros, então eram livros inspirados? Ou não? Aí vem um estudo. Não, eles eram livros históricos, aceitos para estudos, mas não como doutrinários. Mas como assim não doutrinários? Como é que Judas fala contra esses profetizou Enoque, o 7º vindo depois de Adão? Ele citou a parte do livro de Enoque, citando como que Deus vai fazer justo juízo com os escarnecedores, com os homens pecadores, com os ímpios, com quem cometeram atrocidades, que zombaram de Deus, que o juízo de Deus não tardaria sobre eles. Isso é um exemplo para falar, Deus vai punir quem anda em pecado, praticamente assim. Então, como que não há um ensino doutrinário na Epístola de Judas? E também na Epístola dos Hebreus, que não se sabe quem escreveu. Uma vez eu fiz um vídeo falando que eu acredito, não afirmo, que quem escreveu o livro de Hebreus possa ter sido o apóstolo Barnabé, por causa da semelhança esmerada do livro da Epístola de Barnabé, que eu já li, que você lendo assim, você acha que você está lendo o livro de Hebreus. É bem um pouco mais comprida. Podia ter sido outra pessoa que escreveu Hebreus, podia ter sido Lucas, podia ter sido Mateus, mas, ao meu ver, de primeiro, eu vi as citações, as formas escritas, como se fosse o mesmo autor. Mas é só um pensamento meu e não preciso ninguém bater o pé, o martelo, ou o irmão descobriu o escritor de Hebreus. Não, jamais. Então, o apóstolo Pedro, ele fez uma alusão ao livro de Enoque, quando ele citou os anjos que estão em cadeia presos, que está no livro de Enoque, que seria aqueles 70 anjos que se rebelaram após a primeira queda, seria a segunda queda, antes do dilúvio. Já Judas Tadeu não, Judas Tadeu ele vai logo, ele não faz alusão, ele fala logo, ele cita o livro de Enoque. E como assim? Então o livro de Enoque seria inspirado? Ou não? Ou tem fantasias demais? Eu não gosto de... Eu estava conversando com a minha irmã, aí ela quis falar assim, não, é porque teve uma conspiração para esconder. Eu falei assim, não, eu não gosto disso. Eu expliquei para ela, como eu vou explicar para todo mundo aqui. Não é que teve uma conspiração, não é porque teve uma verdade a mais que ninguém quer que seja revelada, não, nada disso. É porque
ao contrário dos outros 7 livros que foram escritos 150 anos após, 150 anos após foram introduzidos no cânon, para ser deuterocanônicos, o livro de Enoque ainda foi descoberto 100 anos após esses outros 7 primeiros. Então, nós diríamos que teria os apócrifos dos apócrifos, porque praticamente os 7 livros que se encontram na Bíblia católica, praticamente eles são quase que canônicos em relação aos outros livros. Eu li, por exemplo, o livro do Bartolomeu, eu achei fantasioso demais, eu não consegui digerir ele. Li também o Evangelho segundo Santo Antônio, também, que diz que foi o homem que carregou Jesus no colo na praia, na areia, ou seja, quando Jesus era bebê, ou seja, fantasioso demais, porque tenta trazer aquilo que é o ensino católico da Maria, que foi sempre virgem, e a gente sabe que não foi assim. A gente sabe que José, a Bíblia fala bem claro que ele não conheceu Maria até que tivesse Jesus, e conheceu, como na forma nós entendemos, e conheceu de forma, no sentido sexual, e teve 7 filhos com ela, 4 rapazes e 3 mulheres. Então, a gente não tem como negar isso, por ser doutrina católica. Então, um livro que tenta negar isso aí, lógico que vai faltar com a verdade. Então, alguns livros que foram escritos, a gente vê uma literatura bem mesmo fora de sentido. Eu li o livro do Evangelho segundo Tomé, um livro que, pelo amor de Deus, você olha assim, não, de fato não tem como digerir. E olha que eu leio todos os livros apócrifos com uma maior boa vontade. Como com a maior boa vontade, irmão? Com uma boa vontade de olhar e ver que tem alguma coisa espiritual ali. Eu olho. De fato, um dos livros deuterocanônicos que eu mais gosto de ler, você mais gosta de ler, irmão? Sim, é o livro de Sabedoria e o livro de Eclesiásticos. Porque eu sinto que esses 2 livros, ao menos esses 2 livros, eles têm algo aproveitado. Mas tem teólogos de muito estudo, de muitos anos, que dizem que não, amém, perfeitamente, não vou criticar. Mas o que eu vejo no livro apócrifo, e vejo que ali tem heresia, eu falo, opa, não, peraí, isso aqui não seria compatível com a Bíblia. Quando Jesus subiu aos céus, muita gente que seguiu a Jesus, que viu Jesus, que eram apóstolos. Por que apóstolos? Porque viram a Jesus. Embora não os discípulos, mas apóstolos. Hoje em dia, quando alguém tem uma igreja e fala apóstolo fulano de tal, é mentira. Apóstolo não é cargo eclesiástico. Apóstolo é quem viu Jesus pessoalmente e divulgou sua palavra pelo mundo. Foram só 12? Não. Foram 70? Não. Os 500 pessoas que estavam no monte quando viu Jesus subir, poderiam ter sido 500 apóstolos. Só que alguns dispersaram. Alguns começaram a escrever coisas que eles imaginaram. Vocês viram Jesus vivo? Vimos. Então, escreviam, parecia que era real. Mas os discípulos viram, não, peraí, isso nunca aconteceu. Então, houve aquela discrepância. Então, tem muitos livros no Novo Testamento que realmente viraram fantasia. A pessoa se apega naquela parte do final de João. Cuido que muitas outras obras não estão escritas nesse livro. Se fossem ditas, não poderia os livros do mundo não caberiam, que Jesus fez. Aí a pessoa pensou, então, todos esses livros que muitos outros escreveram foram o que Jesus tinha feito, mas não está na Bíblia. Não, não assim. Porque a gente entende que Jesus nunca operou milagre antes dos 29 anos. Jesus ele não ressuscitou um passarinho quando era criança, soprando. Isso foi invenção. Jesus não transformou batatas em pedra que um cara estava plantando, porque o cara deu uma resposta muito criada quando Jesus era criança. Nunca fez isso. Então eu sei que esses livros são falsos. São uma literatura fantasiosa, de muita coisa que não tem. Jesus, na escola, fez um professor cair morto, depois fez ele levantar para mostrar que ele era Deus, filho de Deus. Jamais. Pois isso nega o que a Bíblia diz, que Jesus jamais tentou, por usurpação, ser maior que Deus. O mesmo Jesus que podia transformar a batata em pedras, também podia transformar as pedras em pães, conforme o diabo falou, mas ele não o fez. Mas eu acredito piamente que Jesus não fez isso, porque o primeiro milagre dele foi no casamento, conforme uma vez eu e o irmão falamos sobre isso. Então, qualquer coisa sobre a infância, o evangelho da infância de Jesus, que Jesus fez isso, aquilo, outro, é mentira. É mentira porque está em contradição o que a Bíblia diz. Então,
primeiramente, essa minha introdução aqui. Agora, com o irmão aqui também, deixa a palavra com o nosso irmão aqui. Isso, só complementando, apócrifo, né, como o irmão já bem falou, que significa oculto, algo que está escondido. Para muitos, né, que não entendem, vão achar que quando nós falamos apócrifo, quer dizer algo maldição, mas não é não. No grego, como o irmão já falou, significa aí oculto, algo que está escondido, ou mesmo resguardado, né? É para o entendimento de muitos, porque nem todos que vão ler aqueles livros ali vão se darem bem, né? Pois para mim, para o irmão e para muitos, quando pegam esses livros, a gente vai aprofundar o nosso entendimento, conhecimento das Sagradas Escrituras. Mas como eu achei bem importante falar desse assunto, desse tema, que hoje nós estamos aqui falando dessas lives. Mais um dos livros apócrifos, que eu acho, aliás, 2 livros que eu acho muito importante, interessante, é o livro de Enoque e Tobias. Enoque e Tobias ali, embora eles foram tirados do cano da Bíblia, né, original, eles são conhecidos o livro mais importante, né, Enoque e Tobias. Enoque ali fala dos anjos, né, caídos, né, e os mistérios do céu, e até sobre a profecia do final, sobre o juízo final. Então Enoque ali já fala sobre esses mistérios. E já Tobias fala que é um livro, vai contar ali sobre a jornada de um jovem, né, que o anjo Rafael ali, com a ajuda do anjo Rafael, né, não sei se o irmão já viu também sobre isso aí, Sim. É ali que supera grandes desafios e uma história cheia de fé. Então, e milagres e lições também de vida. Esses 2 livros aí é considerados os mais importantes aí dos livros apócrifos. Embora tenha ali outros livros que os católicos têm, né, na sua Bíblia lá, mas esse aí é um dos livros mais importantes. Mas, muito bem, quando falamos destes livros, temos que entender o seguinte: por quê? Por que esses livros riquíssimos e cheios de lições de vida foram retirados, foram detidos do cano da Bíblia original? Por quê? Se muitas pessoas acham que eram relevantes para o conhecimento das pessoas, né? De cara, já digo que eles não foram inspirados por Deus. Todos nós já temos em conhecimento que eles não foram inspirados por Deus. Embora eles tenham ali lições que nos ajudam a entender melhor sobre o contexto, ou até mesmo sobre a história do cristianismo, da igreja, né? Então, é importante sempre lembrar disso. Não é que a gente está, quando vai falar apócrifo, a gente vai dizer, é maldição, é algo que não vai fazer bem. Não. É algo que está ali separado da Bíblia. Né? Mas muitos podem enxergar de uma forma diferente. Né? Então, por isso que é bom a gente deixar bem claro, né, pessoal? E a palavra é tão feia, parece que é uma coisa ruim, né? Não é? Que não é aquela palavra lá que fugiu a memória aqui agora, que significa maldição, né? Anátema, né? Anátema, Anátema. Maldição. É um nome assim, mas se a gente for ver o significado, por isso que é bom pesquisar o significado, né? As pessoas não confundiram uma coisa com outra. Mas serve, irmãos, para nossos conhecimentos. E nem todos os religiosos vão entender. Mas quando eu entendo sobre esses livros, eu vejo que eu acho que não foi qualquer pessoa ali que tirou esses livros. Eu digo que foi pessoas ali que realmente tinham intimidade com Deus, pessoas que andavam com Deus e que viam quais os livros eram ideais para a fé, né? Para o crescimento do cristianismo, para o crescimento da igreja de Cristo. Então, essas pessoas que eram guiados por Deus, inspirados por Deus, eles pensaram muito bem assim. Eu acho que eles pensaram assim, eu sei muito bem que irá ter pessoas que vão
interpretar de maneira incoerente, né? Vão olhar a fé de uma maneira muito equivocada. Então, acho que essas pessoas, elas pensavam assim, por isso que elas acharam melhor ocultar esses livros, né? Que a gente chama hoje de apócrifo, que a Igreja Católica vai defender ali como deuterocanônico, né? Que é algo mais relevante para eles, né? Então, alguns desses livros não estavam no cano hebraico, para a gente esclarecer melhor. Os próprios hebreus ali que preferiram separar, né? Porque, ou seja, não faziam parte da Bíblia dos judeus, né, do Antigo Testamento, que apresentava doutrinas, né, diferentes do restante das outras escrituras. Eles acharam melhor ali reservar, vamos pôr aqui do lado, e deixar aqui, formar aqui a Bíblia Sagrada, né? Já durante a Reforma Protestante, no século XVI, os reformadores decidiram ali adotar apenas os livros que estavam no Antigo Testamento hebraico. No século XVI ali, eles decidiram adotar apenas os livros que estavam no Antigo Testamento do livro hebraico, dos judeus. Sendo assim, todos aqueles livros apócrifos foram removidos da Bíblia, né? Foram removidos da Bíblia que temos hoje, da Bíblia protestante, que é os 66 livros, né? Mas ainda continua presente esses livros, gente, na Bíblia católica. Então, mas esses livros, a gente vê que eles são muito ainda apresentados na Igreja Católica, né? E algumas outras tradições cristãs, para a gente saber melhor. E a gente vê esses livros, a pergunta que surge e esses livros são proibidos? Esses livros são proibidos? Eu considero, irmão Alex Mambula e outros aqui, que esses livros não são proibidos. Considero que eles não são proibidos. Eles ainda são estudados, né? Estudados e muito respeitados por muitos. Só não fazem mesmo a parte do cano Sagradas Escrituras. Porque, sendo assim, a gente teria que descartar também muitos outros livros que parecem ser apócrifos da Bíblia. Mas esse é assunto para outra live, né? A gente poderia falar sobre isso aí. Então, eu só não acho relevante mesmo esses livros fazer parte do cano. Mas que não é proibido nem eu, nem irmão, nem outras pessoas lerem, né? É esse sentido que eu apresento aqui, né? Então, esses livros é bom para mim e para você estudar, né, e conhecer melhor sobre a igreja, sobre o cristianismo. Os livros que quase iam sendo considerados também, irmão, sendo considerado apócrifo no Novo Testamento, é até a epístola de Tiago, né? Tiago, sim, ali, se não me engano, e a epístola de Pedro, a segunda epístola de Pedro, né? Exatamente. E também é o segundo e terceiro epístola de João, que fala ali também sobre coisas, né? Judas, aos Hebreus, e até o Apocalipse. Em primeiro lugar. Exatamente. Até fala sobre eles queriam tirar ali por causa da sessão de Moisés, né? Sim, tem dois livros citados em Judas. O livro de Lógico e o livro A Ascensão de Moisés. De Moisés, exatamente. Que mostra quando o anjo contendeu com o corpo de Moisés, o diabo contendeu, o arcanjo Miguel falou: o senhor tirou Satanás, para ele não levar o corpo de Moisés, na qual Deus ocultou. Aí a pessoa olha assim, né? Mas onde está escrito isso? Final de Deuteronômio, não está? No capítulo de Josué não está. Onde está escrito isso? Esse livro, A Assunção de Moisés, acredito que quem escreveu teria sido Josué. Provavelmente.
Vamos botar que foi Josué ou Caleb que escreveu esse livro, eu não sei. Mas vamos colocar assim, da onde que ou Josué ou Caleb tirou essa inspiração? Deus que teve essa batalha, porque o livro A Assunção de Moisés foi escrito por ele escreveu após a sua morte, lógico. E alguém mais próximo seria... Aí fica essa dúvida. É um livro que era escrito, que foi escrito, no caso. Então, o livro A Ascensão de Moisés era um manuscrito que tinha lá, lógico, e que todo mundo fazia leitura e sabia dessa história. Quando Judas ele contou esse livro, ele não contou nada novo. Cabe lembrar para todo mundo que os deuterocanônicos, para o povo de Israel no Novo Testamento, eles eram conhecidos. Eles faziam parte das escrituras sagradas. Nós temos que entender que o estilo de Bíblia que nós conhecemos não existe. Não era tudo no livro para eles, não. Eram pergaminhos. Pergaminho não, manuscritos. Porque pergaminhos são os rolos, né? Uns rolos separados ali. Né? A gente fala pergaminho, mas pergaminho foi algo escrito após a cidade de Pérgamo existir. Então, antes da cidade de Pérgamo existir, não poderia existir pergaminho. Era manuscrito, certo? A gente comete esse erro anacrônico de falar pergaminho. A cidade de Pérgamo nem existia ainda, né? Então, tem manuscritos que já existiam. E esses manuscritos, o apóstolo Judas Tadeu, ele citou. E eram... Ele não citou algo novo. Era algo que era... Moisés, para ficar com o corpo. Ou seja, muitos pastores entendem que o diabo iria entrar de Moisés e dali iam dizer que Moisés ressuscitou e ia levar o povo à perdição, a voltar para o Egito, a qual Deus ocultou o corpo de Moisés até hoje. Seria ele a segunda testemunha, junto com Elias, para vir. Mas, lógico, esse assunto é outro vídeo. E muita gente, muitos estudiosos já falam que existiu. Porque não tem nada sobre ele. Agora, tá bom. Não achou o corpo, porque eles não acreditam que a gente possa ter ocultado. Mas o livro de Enoque, como eu falei, que os dois citados no livro de Judas. E o apóstolo Pedro cita, são os anjos que estão presos em cadeias, esperando para... Já estão julgados para o fim do tempo. Esses anjos ficaram presos em cadeias, lógico, eram muito mais que anjos, deviam ser querubins da mesma patente que Lúcifer. Que, segundo a eles enlouqueceram. E estão presos de um jeito porque se entrassem, manifestassem numa pessoa, eles explodiriam o corpo da pessoa. Aí, pastores falando isso, mas eu não vou entrar nesse mérito, porque aí teria que debater como eles provam isso. O próprio Lúcifer nunca manifestou ninguém e destruiria o corpo de uma pessoa. Aí estaria dando muito poder. Eu não sei, eu não vou me pegar nesse ponto. Aí eu teria que entrar no ponto. O diabo, Lúcifer, ele tem um poder dos outros demônios. Os outros demônios obedecem a ele por seguir, tem que obedecer mesmo, ou porque ele tem um poder além do outro. Então, eu não quero esse mérito para poder não dizer que estou dando algum tipo de exaltação. Mas, os estudiosos falam que os demônios estão presos em cadeias eternas, confirmando a segunda de Pedro. Talvez não, nem pelo próprio livro de Enoque. Parece igual quando o samaritano falou para a mulher samaritana, olha, agora nós... o livro de Enoque, né, que fala isso aí? Oi? É o livro de Enoque, que fala sobre isso aí? Esses anjos presos em cadeias. Aguardando até a consumação dos séculos. Aí parece igual quando o samaritano fala para a mulher, agora nós acreditamos, não pelo que você fala, mas porque vimos com nossos olhos o milagre de Jesus. Então, ou seja, não acreditam apenas de Enoque, mas por causa da citação de Pedro em relação a esses anjos, a esse livro, a esses anjos, perdão. Opa, cadê o irmão? Ficou claro de novo? Cadê o irmão? Tá aqui. Então, onde está o irmão? Opa. Vocês me perdoem minha falha aqui, porque é assim mesmo.
Tá, enquanto o irmão se organiza, eu vou só comentar aqui, né? Tá, pode comentar. Assim, qualquer livro que formos ler, qualquer livro que formos tentar ler, é bom para o conhecimento. Ou seja, esses livros, embora eles sejam apócrifos, né, o livro de Tobias, que ali fala de um judeu que foi exilado, e só porque ele tinha piedade e fé, aí os católicos, eles abordam esse livro para si, para tirar suas lições. Por exemplo, o livro de Judite, que fala da viúva corajosa e salva o povo da fé, né, através da fé, aliás, eles consideram como livros inspirados, né? Sabedoria, como você bem falou, fala sobre conselhos, né, sabedoria para o povo, enfim, várias outras coisas, né? Eclesiástico, né, também você falou, bem falado. Baruque ali fala sobre profético, aquele secretário de Jeremias, né, do profeta Jeremias. O católico aí defende muito ele, por ele ser... o Baruque. Ele é o secretário de Jeremias, do profeta. Tudo que ele falava ali, ele escrevia, né? Ele era escrivão na época. Então eles consideram como inspirado porque era um escrivão de Jeremias. E Macabeus, que ali fala sobre a revolta do povo judaico, né? Isso que eles consideram também. Assim, esses livros, embora não sejam inspirados, né, na Bíblia... Desculpa aí pelo barulho aqui, porque meus filhos começaram a chegar no quarto aqui, mas vamos tentar fazer aqui. Aqui Jesus citou algo que é citado no livro segundo Macabeus. Quando Jesus fala sobre a desolação assoladora que teve no templo, destruição, que fala de Daniel, a assolação assoladora é a estátua de Zeus colocada no templo, que no período Macabeu, o povo judeu, mas no caso só tinha os judeus em Israel, já não tinha mais israelitas, tiraram. E Macabeu quer dizer o quê? Macaba, martelo. E o povo com martelo enfrentou os soldados romanos para purificar o templo, para não aceitar. Teve um limite aceitável da heresia romana. Quando botaram a estátua de Zeus no templo, aí voltaram do limite aceitável do abuso. E revoltaram e fizeram a purificação do templo. Com João Hircano e Judas, no caso, foi que eles fizeram a purificação, na qual tinha a festa da dedicação do templo que Jesus participava. Daniel profetizou sobre isso e essa profecia aconteceu citada no segundo livro de Macabeus. O livro de Macabeus, o final dele, eu percebi uma coisa que muitos falam e que o irmão falou agora quando ele disse o vídeo. O que te puder trazer, que te ensinar, e aquilo que te não conseguir, depois o Deus ele revela. Igual quando o pastor fala ou pregador, não faz a pregação. Até aqui, que Deus mandou falar, e aquilo que eu não pude expressar, que o Senhor fale no coração dos irmãos, até aqui, o que Deus me mandou falar. Já viu os pregadores falando assim, irmão? Um presbítero, um pastor, quando está pregando? Já. O escritor de Macabeus, eu acho que foi Judas Macabeus, no finalzinho do segundo livro, ele fala, até aqui, que eu escrevi, e aquilo que eu não pude me expressar, que fale melhor no coração de cada irmão. Quando aquilo pela primeira vez, eu, caramba, será que a maioria dos pregadores fizeram curso de teologia, já estudaram sobre esse livro e fala isso? Ou a pessoa fala apenas no automático, de Deus que usa, cada um fala isso. É muito interessante isso. Ou seja, parece que todo mundo, sem saber, que às vezes um irmão vai falando, porque vê outro irmão falando, cita sem saber as palavras de Judas Macabeu no seu livro, quando ele fala, tudo aqui eu pude falar, e aquilo que eu não pude falar, que Deus fale melhor em cada coisa. E agora, nós estaríamos errados porque estamos repetindo a palavra, a frase de um livro que não seria inspirado? Deixa agora com o irmão.
Até porque quando a gente vê alguém falando sobre qualquer coisa, sobre até mesmo a Bíblia, qualquer um desses livros que a gente está citando aqui hoje, a gente tem que procurar estudar, entender o que realmente que dali significa, o que significou, né, no seu antepassado. E não ir só pelas falácias, só porque alguém falou, né? Eu, primeiramente, quando eu vejo alguém falando, já vou logo pesquisar, já vou logo estudar, se realmente dali está certo, o que ele está falando, ou se realmente foi certo, ou se é eu que estou equivocado, se estou errado. Então, muitas das pessoas, hoje, eles estão na escora de alguém, né? Ah, só porque eu ouvi falar algo ali, eu vou falar também. Não, não é assim que funciona. A gente tem que procurar entender melhor para poder até apresentar algo em público. Porque senão a gente está sendo apenas um mais um, né? Apenas um mais um ali para somar, falar o que está sendo repetitivamente aí nas redes sociais. Então, eu me esforço muito para não ser esse tipo de gente, né? Então, aqui a gente está falando de assuntos que deixam muito dúvida, né, nas pessoas, né? Deixa muito aí incerteza, principalmente nos cristãos evangélicos aí, os protestantes, né? Porque mesmo esses livros não estão na Bíblia, mas aí já deixa bem claro, né? E é um dos principais motivos que eu vejo que esses livros, já até falei aqui, mas repito, foi? Eu acredito que é mais pela certeza da autoria. Por exemplo, se tivesse completa certeza que Salomão escreveu o livro de sabedoria, acredito que esse livro estaria na Bíblia, irmão. Com toda certeza. Eu vejo assim que não tem uma pessoa, já até vi um dos maiores pregadores falando sobre isso, que conhece, irmão, a Bíblia mais do que qualquer outra pessoa, a não ser os judeus. A Bíblia hebraica. Então eu vejo que esses livros não estavam ali no cano hebraico, né, na Bíblia hebraica, ou seja, não fazia parte da Bíblia dos judeus, porque esses livros, a maioria das partes, apresentavam doutrinas diferentes. Né? Não é que apresentavam doutrinas que não ia edificar qualquer cristão, ou melhor, qualquer pessoa que acreditasse em Deus. As pessoas, hoje em dia, a gente vê que eles acreditam muito em fantasias, né, revelações, essas coisas, enfim. Então, a maioria desses livros, a gente vê que apresentava essas coisas. E eu vejo, como eu repito aqui, e falo, que a separação desses livros, não só pelo Martinho Lutero, mas vejo que foi muitas outras pessoas que viram que realmente alguns livros não tinham nada a ver com o cano, com a Bíblia Sagrada da Escritura que a gente tem hoje, que é a Bíblia, né, dos 66 livros. Então eu vejo que não foi por qualquer pessoa, mas foi pessoas que tinham intimidade e eram inspirados por Deus. Então hoje, para nós termos essas Bíblias em nossas mãos, não foi fácil. Vejo que foi grandes aí debates, né, grandes reuniões que fizeram para discutir. Para você ter uma ideia, foi milhares de anos, né, para poder aí encaixar as peças, os rolos, os pergaminos, como você já bem falou aí, para poder chegar até em nossas mãos. Inclusive, não cortando, irmão. É como o irmão falou, o livro de Tobias, ele tem bons ensinamentos, mas aí o fato do que o próprio arcanjo teve que mentir. Isso aí já vai contra o ensinamento. Aí já pega um pouquinho. O arcanjo que você diz ali é o arcanjo Rafael, que o pessoal, os católicos falam. Sim. E aí fala aqui, eu tenho uma parte aqui que diz, Tobias. Já o livro de Tobias conta a jornada de um jovem que, com a ajuda do anjo, que é esse anjo, que você fala o anjo Rafael, ele, né? Sim. Que diz, supera grande desafio e uma história cheia de fé, milagres e lições de vida. Continue, irmão. Não, porque ele diz que eu não lembro bem o nome, um tempão que eu já li, acho que ele fala que ele se revela como Senaqueribe, uma família influente, e aponta que o Tobias confia
ele na sua jornada. Então, essa parte aí, poxa, eu li o livro, mas Você acha que foi um dos motivos desse livro ter saído do cano, né? Até porque não faz sentido, né? O arcanjo mentir. Mas você acha que não teria assim alguma dúvida para as pessoas assim pensarem que, mas como é que pode um arcanjo mentir? Você acha que não interferia? Iria interferir muito. As pessoas iriam dizer, poxa, um arcanjo de Deus pode mentir? Então por que é pecado por mentir? Você sabe, quando os anjos chegaram a Ló, eles chegaram para dar um recado, dizer que a cidade iria ser queimada, alguém aqui, outros filhos, genro, tudo, tem meu genro, chama sair daqui. Ou seja, eles lá demonstraram que eles pegaram Ló para dentro da casa, e um com um bar das mãos fez um clarão e todo mundo ficou cego. Então ali eles se revelaram quem eles eram. Quando os deuses mais 2 anos para Abraão, e Abraão quis servir a ele pães para eles ficarem, para não passarem ali, eles também não falaram nada. Verdade. Demonstraram quem eles eram, não falaram, somos peregrinos, vindo de outra não sei o que, eles não criaram nenhuma história. E todos os anjos que apareciam, o anjo que apareceu diante de uma espada de fogo também, falando que ia matar ele, mas a jumenta ele pouparia com vida, ou seja, foi curto e grosso, não falou que ele era de outro lugar. Inclusive, no original, aquele anjo ele se apresenta como opositor a Balaão. E qual é o nome daquele anjo no original? Quer dizer, opositor. O pessoal, Satã é Satã da palavra opositor. Ele fala opositor às suas obras. Então, é o nome que se dá àquele anjo. Então, aquele anjo ele não fala mais nada e simplesmente Balaão cai em si, fala pequei. Ele percebe que pecou, a ponto que a vida é menos que da jumenta. Ele falou, mataria você, mas deixaria a tua jumenta com vida. E a jumenta que enxergou o anjo, e Balaão estava tão cego. E o pessoal cria aquela coisa, os animais podem ver o sobrenatural. Por quê? A jumenta viu o anjo, Balaão não viu. A jumenta depois viu, o Balaão está escondendo. Depois ele consegue ver o anjo, ou seja, a jumenta viu o anjo antes. Por isso que as pessoas falam assim, né? O cachorro está vendo o quê? Vai ver que está vendo algo sobrenatural que o homem não consegue ver. Mas aquilo ali foi só um exemplo para poder a pessoa não criar uma doutrina disso. O meu gato, às vezes, que eu estava olhando para o alto, eu estava vendo o quê? O pessoal fala, deve estar vendo fantasma, essas coisas. O animal tem uma visão além disso, mas ele não tem a visão para ver o mundo espiritual. Então, a pessoa vai criando um esoterismo em cima disso. Na realidade, também, o livro de sabedoria é um livro que eu gosto. Olha, para você ver uma coisa, hein? Juan Ribe Palharim. Irmão, sabe quem é? Como é o nome? Juan Ribe Palharim. Juan Ribe Palharim. É um pregador do século... Pregador do século atual, do século XX, é? Pregadores do telhado, que falava muito da rádio. Uhum. Eu ouvi uma vez, só uma vez na internet aqui, ele pregando. Eu ouvia muito, lá em casa, quando a televisão queimava, a gente não tinha nada no rádio. Eu sei, rapaz, ele pregando. Aí minha mãe, eu ouvia a pregação dele na Rádio Melodia, ele era o último a pregar. Olha, vou te falar uma coisa. Que uma vez que ele pregou sobre o livro Sabedoria, meu irmão, ele pegou a Bíblia Católica, ele disse o nome, a Bíblia por Arthur Dávila, impressa assim, que não sei o quê.